Então, ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Livro de João, nós estamos chegando ao final do capítulo 16 e vamos ler do 16 ao 33. Livro de João, capítulo 16, do 16 ao 33. Eu vou dividir a sessão em 3 partes, para que não fique muito longo a leitura e também para que nós possamos fazer já o entendimento de cada uma dessas sessões. Nós vamos ver Jesus exortando, Jesus falando palavras de despedidas e Jesus falando sobre o que eles enfrentariam. Então vou fazer a leitura do 16 até o 22. E diz assim: Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outro pouco e me ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disso, que vos disse um pouco e não me vereis, e outro pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos têm visto Jesus aqui falando em particular com seus discípulos, desde quando eles subiram ao cenáculo, onde eles estavam ali para celebrar a Páscoa, que depois Jesus institui como ceia, e Jesus faz ali algumas referências, faz ali algumas considerações em particular. Estava ele com seus 12 discípulos, de repente ele disse que um deles era o traidor. Esse traidor foi para cumprir aquilo que ele havia pré-estabelecido, e agora estavam em 11, Jesus e os 11. Jesus então passa a falar mais claramente, ou mais em particular com os 11, a respeito das questões que iriam se suceder. E Jesus percebe que isso começa a entristecer o coração deles, porque Jesus começa a falar como uma forma de despedida, como se ele literalmente estivesse dizendo que estaria para deixá-los. Isso nós podemos ver, nós falamos já algumas vezes, ali no capítulo 14, quando ele diz: Não se turbe o vosso coração. Era assim que eles estavam a se sentir, entristecidos. Essa tristeza muitas vezes é experimentada por nós também, quando estamos para nos despedir. E geralmente nós nos despedimos e temos uma esperança de rever, né? Despedimos de alguém, mas temos uma esperança de rever, a menos que seja uma despedida final. O que está acontecendo aqui é que Jesus estava se despedir, mas não de todo, porque ele está a dizer que ele vai, mas que ele enviaria o Consolador. Foi isso que nós vimos na quarta-feira passada. Ou seja, a presença de Deus continuaria com eles, agora não mais através do Filho, mas através do Espírito Santo. Então ele vai pontuando essas questões e vai tentando traçar para eles ânimo, embora eles mesmos não estivessem sentindo isso. Mas Jesus termina essa sessão dizendo que eles deveriam ter bom ânimo, eles deveriam estar alegres, independente da situação que viria. Então Jesus começa com uma expressão aqui que ficou meio confusa para os discípulos. Ele diz: Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. O que será que Jesus estava querendo dizer com aquilo, né? Hoje nós temos, já falei isso várias vezes, né? Hoje nós temos a facilidade de compreender determinadas expressões da Bíblia, porque nós já temos a Bíblia, já lemos a Bíblia, já estudamos a Bíblia, ou seja, já temos um contato com a Bíblia.
o que nós devemos sempre fazer é nos colocar na situação daqueles, né? Então, de repente, né, sem eles saberem o que é que vai acontecer para frente, né, Jesus faz essa expressão: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus, um pouco antes, tinha dito para eles: eu vou para junto do Pai, né, e agora vocês não vão mais me ver. E agora ele está aqui a dizer esta expressão aqui, vamos dizer assim, quase que um trocadilho de expressões. Isso gerou uma certa confusão. Para nós não há confusão. Para nós podemos dizer que há ali duas questões sendo traçadas por Jesus. Primeiro, Jesus está a falar sobre a sua morte. Ele está a dizer: vocês por um pouco me verão e não me vereis. Ou seja, este pouco é porque ele já estava na semana derradeira. Isso aqui já era no meio da semana. Ele morreria na sexta-feira. Então ele está a dizer: por um pouco me vereis. Esse pouco nem sempre é um determinante de tempo próximo. Vamos falar sobre isso já já, né? Mas aqui, nesta primeira parte, o que nós podemos entender é que Jesus estava a falar isto: por um pouco eu vou estar convosco, depois não vou estar. Mas depois eu vou estar, e depois já não vou estar. Ou seja, Jesus morre, fica 3 dias, depois ressuscita, fica 40 dias, e depois vai ao céu. Então, esta é a expressão: um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e me vereis. Mas também, agora num sentido escatológico, nós também podemos entender que este pouco é o tempo da partida. Porque o pouco para Deus pode ser um dia, pode ser 1000 dias, pode ser 1000 anos, né? Pedro nos diz isso. Então, esta expressão, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e me vereis, é esse tempo em que Jesus está, entre aspas, ausente. Quando ele virá novamente e nós o veremos novamente. É claro que também este pouco pode se corresponder ao tempo de vida de cada um dos salvos. Porque o tempo de vida de cada um é o pouco que eu não vejo literal. Esse ver é literal, né? Ele está dizendo que não veremos. Nós não vemos Cristo, né? Nós sentimos Cristo, nós temos a percepção de Cristo pelo Espírito Santo, pela palavra, mas nós não vemos. Mas o dia da nossa morte, se morrermos em Cristo, nós veremos Cristo. Então percebe que aqui tem uma série de coisas sendo deixadas por Jesus para nós. Uma coisa é o direto aos discípulos que estavam ali: olha, por um pouco eu estou convosco, vou morrer, vou ficar 3 dias, vou ressuscitar. Por um pouco me vereis, por um pouco não vereis, depois vereis de novo. E também ele estava a dizer num sentido mais amplo, que é esse tempo em que nós estamos agora na expectativa da vinda de Cristo. E é claro que os discípulos não entenderam, e eles inclusive terminam aqui usando uma expressão que ele já havia terminado lá no capítulo 14, eu vou para o Pai. Ou seja, eles juntam tudo, né? Começa a ficar meio bagunçada a cabeça deles, né? Então, Jesus, percebendo o que estava acontecendo, percebendo o sentido do que eles estavam ali a fazer, né? Começaram a se interrogar uns aos outros, né? Dizendo: por um pouco, por um outro pouco, né? Não compreendemos o que quer dizer. Diziam, pois eles diziam entre si. Porque veja que no versículo 19 diz assim: percebendo Jesus, ou seja, eles não estavam falando com Jesus. Então, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, então ele perguntou-lhes, né, o que é que vocês estão indagando? O que é que está acontecendo? Vocês ainda não compreenderam? E Jesus vai usar aqui uma ilustração muito interessante. No versículo 20 ele diz assim: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Esta é uma expressão aqui de uma realidade que nós vivenciamos. Que Cristo sofreu,
mas que nós ainda vivenciamos. O que é que aquele grupo de judeus queriam fazer com Jesus? Matar Jesus. Então, quando ele morreu, quando eles pensaram que realmente Jesus estava morto, o que é que houve entre eles? Alegria. E os discípulos? Tristeza. Mas depois houve o quê? Uma inversão, né? Quando ele ressuscitou, houve alegria entre os discípulos e houve um tumulto entre o mundo. Porque agora, como é que ia comprovar aquilo tudo que estava a acontecer? Será que ele verdadeiramente, então, era mesmo filho de Deus? Então eles precisavam apagar. E começaram a ter a perseguição, essa é uma outra questão, perseguir para tentar acabar ou tentar bloquear o avanço do cristianismo. Eles pensaram assim, quando o Cristo morrer, isso acaba. Isso aí vai terminando. Foi ao contrário, né? A morte de Cristo foi apenas o acionar do gatilho do grande pavio que explodiu o chamado cristianismo. Então é isso que ele diz aqui. Indagais entre vós um pouco e não me vereis e outro pouco, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O nosso coração também é assim. Em Cristo, nós somos alegres, independentes da situação em que nós vivemos. No versículo 33, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer assim, no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês, mas tem de bom ânimo. Esse ter bom ânimo é sentir paz, é sentir esperança, é sentir até mesmo alegria, dependendo da situação desse no mundo tereis aflições. Se essa aflição for algo por causa do nome de Cristo, é motivo de alegria. Então ele está a falar aqui que isto vai nos trazer alegria. A presença de Cristo nos traz alegria. E ele vai usar essa ilustração aqui da mulher grávida, né? Ele diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela, na dor, começa até a pensar algumas coisas diferentes, né? Naquele momento de dor, ela se entristece, porque aquilo é terrível, é uma dor que muitas vezes é uma dor insuportável. Então ela se entristece, mas quando nasce o bebê, então vem a alegria. Parece que ela já se esqueceu tudo que passou. Tudo aquilo que ela já sumiu da mente dela. Não é? A nossa vida é assim, né? A gente vai no dentista, quando estamos na cadeira de dentista, 15 minutos, parece que foi 15 horas que a gente está ali, né? Com a boca e ele ali, com aquele negócio na nossa boca. Mas 15 horas numa festa, numa alegria, mas já acabou, já está na hora de ir embora, já. Não é mais ou menos assim? A nossa vida é assim. Os momentos de dores parecem eternidade, e os momentos de alegria parecem reduzido. Mas interessante isso no meio do cristianismo. Porque no meio do cristianismo, o prolongar não traz dor. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos há 2000 anos na expectativa da vinda de Cristo. E isso poderia nos deixar meio ansiosos. Queria que voltasse amanhã, queria que voltasse depois da manhã, né? Parece que aquilo não anda, né? Parece que o relógio não anda. É o tempo de Deus. Para o cristão, nós não temos pressa na vinda de Cristo. Porque vai ser no tempo dele. Eu sei que no nosso coração a gente poderia dizer assim, a minha vontade é que Cristo voltasse amanhã. Tá bom, mas no coração de algum outro pode dizer, a minha vontade é que ele voltasse só daqui a um mês, 1 ano, 2 anos. E no coração do pecador que não sabe também, ele não sabe disso. É o que Deus faz. Deus dá tempo. Deus dá tempo até que todos ouçam o Evangelho. Eu não sei quanto tempo vai durar, ou quanto tempo vai demorar, mas eu sei que está no cronograma de Deus. Então, o que Cristo está a dizer aqui
é que esse período entre o pouco, para Deus é o pouco, porque a alma vale muito. Então, para Deus é pouco. Um pouco e já não estou mais convosco, mas um pouco estarei convosco. Nós estamos esperando que este pouco se cumpra nas nossas vidas. Então, esta é a primeira parte do que Jesus está aqui a falar com os seus discípulos, sobre a forma como ele vai os deixar. E aí, na segunda parte, ele fala sobre a despedida realmente, né? Começando aqui no versículo 23 até o 28, diz assim: naquele dia, qual dia? No dia da ida. Nada me perguntareis. Eu, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Se os irmãos se lembram, várias vezes Jesus falou: e tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá para a glória do Filho. Ele não falou que era no nome dele, nenhuma vez para trás aqui. Foram umas 3 ou 4 vezes, mas em nenhum momento ele falou em nome do Pai, em nome do Filho. Por quê? Porque o Filho estava ali, eles podiam pedir para o Filho, né? Não precisava pedir em nome do Filho. Eles falavam com o Filho, então eles pediam ao Pai. Pediam ao Pai, os discípulos foram ensinados a orar ao Pai para a glória do Filho, mas não em nome do Filho. Mas agora o que é que ele está a dizer? Naquele dia, no dia em que ele deixar, no dia em que ele for, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Agora nós temos aqui o papel de mediador. Jesus está a dizer que ele vai subir ao céu, vai sentar à direita do Pai, e ali ele vai exercer algumas funções. Ele vai exercer como sacerdócio, porque perdoa os pecados. Ele vai exercer de mediador, porque é ele que media a nossa oração com o Pai, intermedia. E ele é o nosso advogado. Ele tem essas 3 funções agora, né? É ele que nos defende diante do juiz. Que maravilha! Então ele fala: é tudo em meu nome. Vocês vão pedir ao Pai, mas é em meu nome. Eu é que sou o intermediador. Por isso que há um só, né? Há um só intermediador, há um só que está diante do Pai intercedendo. Não há outro intercessor. Não adianta você pedir para santos, pedir para Maria, não adianta, porque há um só. Esse é um papel exclusivo do Filho. E Jesus está a dizer isso aqui: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Até agora vocês não pediram nada porque eu estava aqui. E aí ele continua: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendo crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele está a dizer aqui que ele veio, que ele se fez carne, que ele habitou entre nós, veio do Pai e agora vai ao Pai. Mas que por causa dele ter vindo, nós, através dele, conhecemos o Pai. E é interessante isto, porque se nós tivéssemos apenas, não apenas no sentido de pouco, mas se tivéssemos somente o Antigo Testamento, nós veríamos Deus, mas de uma outra forma. Nós veríamos um Deus muito distante de nós. Cristo nos aproximou de Deus, Cristo trouxe Deus até nós. E isto é a grande novidade, a grande alegria que foi feita. Cristo nos aproximou. Lembra-se, estava rompido. O que nos ligava ao Pai havia sido rompido pelo pecado. Nós estávamos distantes, nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Cristo veio e fez a reconciliação.
através dele. Ele pagou o preço da reconciliação, ele morreu na cruz para isso. Então ele pode dizer isso, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. O Pai te ama porque você me ama. A Cristo, né? Cristo falando. Então, esta ligação que nós temos com o Pai é através do Filho. Por isso que tudo que nós pedimos ao Pai é através do Filho, em meu nome. Nós oramos ao Pai. E é o Pai que nós devemos orar. Mas nós oramos através do Filho, pelo Espírito. E agora nós vemos aqui, que vai ser mais para frente um pouco, falar sobre isso, mas nós vamos ver aí a Trindade atuando. Nós pedimos ao Pai, pelo Filho, através do Espírito. Essa ligação, lembra? Paulo fala sobre isso, nós falamos aqui já, né, que é aquela oração com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo encaminha a nossa oração. Ele leva a nossa oração a Cristo. E ele ele lapida a nossa oração, ele faz uma limpeza na nossa oração para chegar perfeita diante de Jesus, que apresenta ao Pai. Que maravilha! Que maravilha! Isso tudo Cristo fez na cruz. Tudo ali na cruz. Então ele diz no versículo 28, vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui ele está literalmente se despedindo dos seus discípulos. A partir do capítulo 17, ou no capítulo 17, ele vai fazer aquilo que nós conhecemos como a oração sacerdotal. É quando Cristo vai interceder por nós, pelos seus discípulos, né? Mas do 29 até o 32, é a terceira parte aqui do culto de hoje, ele vai deixar então algumas informações aos seus discípulos. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Veja que ele já tinha falado sobre a questão da videira com os frutos, videira com os ramos, né? Já falou aqui da mulher grávida, e já havia usado realmente o pão e o vinho, várias ilustrações. Agora ele está falando assim, agora está a falar claramente. Não é que ele está a falar claramente, é que a partir de um determinado momento eu começo a entender claramente. Jesus usava as ilustrações porque eles não tinham como entender. Ele chega a dizer em determinado momento, eu ainda não falo o que eu precisava falar porque vocês não podem suportar, vocês não estão prontos. Mas agora veja, ele diz assim, disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então veja, eles se colocam diante de Jesus e falam que agora literalmente eles compreendem quem é Jesus. Como é que isso acontece? Como é que de repente, né, clareia os olhos? Há pouco, voltando aqui algumas páginas, ou seja, ainda era pouco, Jesus estava recriminando Pedro. E mais, ele está a dizer aqui que daqui a pouco, vocês que falam que entendem tudo vão fugir, vão se esconder quando a coisa realmente se complicar. Mas veja, aqui quando Jesus fala assim, respondeu Jesus, credes agora, isso aqui não é uma forma de Jesus falar como se ele estivesse dizendo assim, poxa, todo esse tempo só agora. Não, Jesus estava elogiando, porque ele está a dizer assim, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém lhe pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Esse crer é aquilo que nós necessitamos também. Crer em Cristo como Filho de Deus vivo. Muitas pessoas, muitas religiões não creem
Não creem como Cristo, como Filho de Deus. Uns creem como um profeta, outros creem como um anjo, mas não como filho. Outros creem como uma criação. Tem várias formas. Então Jesus diz assim: vocês agora creem, que bom que vocês creem, porque é realmente isso que eu sou. Nós cremos porque a palavra nos diz isso. E a palavra testemunha do que o próprio Cristo fez. E ele então diz: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos. Quando chega o momento de prender Jesus ali no Getsêmani, os irmãos lembram o que acontece? Jesus intercede por eles. Jesus diz assim: eles não têm nada com isso. A coisa é entre eu e vocês. Eu estive todo esse tempo com vocês, vocês nunca me prenderam, mas agora é chegada a hora. Eles não têm nada a ver com isso. E eles se dispersam. Ninguém estava com Jesus no momento da sua crucificação, a não ser o discípulo amado. Nenhum mais. Mas veja o que acontece. Jesus está a dizer que isso vai acontecer. E eu acho louvável, eu acho assim importante quando nós entendemos que isso são coisas naturais. Veja, Jesus já estava a dizer: vocês vão ser dispersos. O medo apodera-se do coração de qualquer um, meus irmãos. Na hora que aperta a coisa, o medo apodera-se do coração. Os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém. E ficavam reunidos na casa de Marcos. E estavam lá na casa dele, ficavam lá dentro. E tinham medo. Batiam na porta, tinham que perguntar, dar o sinal, a senha, para poder saber se eram eles mesmos ou não. E eles estavam ali, tinham medo. Depois Pedro se encheu do Espírito. Não é quando vem o Espírito Santo, quando desce o Espírito Santo. Pedro já tinha o Espírito Santo, mas Pedro se enche do Espírito e ele faz aquele discurso, faz aquela pregação anunciando a Cristo, e ali então vem o Espírito Santo. E ali começa a acontecer maravilhas. E começa a acontecer maravilhas, mas começa também a ter uma perseguição sobre eles. Lembra-se, Paulo é o exemplo. E por que é que veio a perseguição sobre eles? Porque eles estavam muito confortáveis ali em Jerusalém. As coisas estavam indo bem, eles pregavam, havia conversões, a igreja estava a crescer, a igreja tinha tudo em comum, estava tudo muito bom. Ah, é? Mas qual é a ordem? Pregai a todo mundo, Samaria, Antioquia, todo mundo. Ah, não vão? Espera lá. Vem a perseguição, o que é que eles fazem? Fogem. Fogem. Meus irmãos, tem muitos cristãos fugindo dos seus países. E isso não é porque eles negam a Cristo, não. Isso não é negar a Cristo. Isto é salvar a sua vida física. E não há nada de errado quando você se sente acuado de você buscar outro campo, não há nada de errado. Na Reforma Protestante, houve uma grande perseguição aos cristãos, e os cristãos foram o quê? Para o norte, foram para os Estados Unidos. Estavam errados? Não. Isso está tudo debaixo do plano de Deus. Está tudo debaixo do plano de Deus. Por isso, nós não precisamos nos afligir se amanhã a gente falar assim: olha, vamos ter que sair daqui. Aqui está ficando perigoso. Não é o caso, não estou a falar que esteja. Estou a dizer aqui, referendo ao que está a dizer Jesus aqui. Vem a hora em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E o Pai foi com Jesus. Até onde? Até a cruz. Depois, na cruz, até o Pai o abandonou.
Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus tivesse tirado os seus olhos do filho, mas aquilo ele tinha que passar sozinho. O preço do pecado tinha que ser pago sozinho. Percebem? Jesus anunciou todas as coisas. E isso foi motivo, depois que eles perceberam, depois que eles viram Cristo ressuscitado, eles começaram a entender coisas que Jesus havia dito antes. Olha, derrubam esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Agora, lembram que ele falou? Ele falou, o templo era ele. Ele. E ele ressuscitou 3 dias. É assim. A palavra continua a ser assim. Nós lemos, de repente a gente está lendo uma coisa. Epa, que eu já tinha visto isso aqui em algum lugar. O Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. E ele termina então aqui, no versículo 33, dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus estava a dizer que ia embora. Jesus estava a dizer que ia voltar para junto do Pai. Jesus estava a dizer que ia enviar o Espírito. Jesus está a dizer que tudo que pedirdes agora ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Jesus estava a dizer que nós, em determinado momento, podemos ser dispersos por causa da perseguição. Jesus está a dizer tudo isso, ele fala o quê? Isso para que tenham paz. Isso para que tenham paz. Essa paz que o mundo não percebe, Jesus, quando vai ser assunto ao céu, ele diz: a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo entende que é paz, mas uma paz que o mundo não entende. Porque é uma paz que vem do Espírito. Então ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E aí ele emenda dizendo: no mundo tereis aflições. Eu vou ter paz ou eu vou ter aflições? E ele fala: você vai ter aflições em paz. E vai ter paz no meio das aflições. Isso é um conforto para nós. Quando nós estamos com uma dor, nós olhamos para Cristo: Senhor, Senhor, esta dor, Senhor, me alivia esta dor, Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu preciso, Senhor, de Ti, mas eu sei que o Senhor está comigo. É a paz. Eu sei que o Senhor é comigo. E aí, daí a pouco, a dor não passa, a gente grita mais alto, clama mais alto, mas aí vem aquela sensação de: o Senhor está comigo. O Espírito Santo está conosco. Ele nos fortalece no meio das dores, no meio das angústias, no meio das perseguições. O Senhor nos dá paz. Que vocês possam sentir a paz que vem do Senhor. Ele termina dizendo: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo por vocês. O mundo já está vencido. O mundo em que vocês vão viver já está vencido. Eu venci o mundo. E eu venci por vocês, para vocês, para que vocês tenham paz. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar encerrando a transmissão e vamos continuar aqui mais um tempo em oração. Deus, nós somos gratos, Senhor, a Ti, por este momento em que nós pudemos estar cultuando o Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, ó Deus, por essa paz que o Senhor nos concede através do Teu Santo Espírito, Senhor. O salmista diz que ele deita e logo pega no sono, porque ele sente a paz que vem do Senhor, mesmo quando ele estava a ser perseguido, mesmo quando estava no meio das batalhas. Ele deita e logo vem o sono, porque o Senhor lhe dava paz.
Que nós aprendamos também, Senhor, a esperar no Senhor, descansar no Senhor, buscar o Senhor, Pai. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece os queridos que estão enfermos. Concede esta paz ao coração, concede esse entendimento que o choro pode durar uma noite, mas que no Senhor a alegria vem pelo amanhecer. Ó Deus, em nome de Jesus, visita este lar que nos vê agora, Senhor, que recebe esta transmissão. Visita, Senhor, ó Deus, e se há alguém, ó Pai, em aflição, que também possa experimentar a tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.